Olá, você telespectadora, olá, você telespectador da TV Cultura. A partir de agora você acompanha a edição desta sexta-feira do Opinião Litoral, sexta-feira, 22 de março. Nós recebemos com muito prazer hoje aqui o advogado criminalista Marcelo Cruz, que é santista, mas que é presidente da Associação Nacional, não é, Marcelo? Sou presidente estadual, Paulo. Estadual. Nosso presidente nacional é o advogado criminalista do Rio de Janeiro, brilhante advogado James Walker Jr. Então eu estou antecipando, você vai... Você está fazendo a leitura futura, é isso? É presidente da Associação Estadual dos Advogados Criminalistas do Estado de São Paulo, é isso aí. Marcelo, a gente teve nessa semana um caso bem rumoroso, que é o do ex-atleta do Santos, Robinho, de renome internacional, que foi condenado por estupro na Itália, estupro coletivo, a 9 anos de prisão, e o Superior Tribunal de Justiça determinou que a pena seja cumprida no Brasil a pedido das autoridades italianas. E o Robinho já foi preso ontem, encaminhado, chegou hoje de madrugada na penitenciária de Tremembé. É um caso realmente de repercussão internacional, né, Paulo? Não podemos nem falar que é de repercussão nacional, mas é de repercussão internacional. Em 2017, Paulo, passa a vigorar uma lei onde há esta possibilidade da homologação da sentença estrangeira e o cumprimento da pena em território nacional no Brasil, desde que preencha alguns requisitos, como brasileiro nato, e realmente o Robinho preenchia todos esses requisitos. A grande discussão que eu pouco vi levarem é uma discussão absolutamente técnica. E sobre esse ponto, Paulo, até registro aqui, um trabalho muito bacana que a Anacrim fez frente ao Superior Tribunal de Justiça, ao STJ, a Anacrim participou do julgamento, Paulo, como amicus curiae. O que é amicus curiae? É quando a associação, a determinada entidade, é reconhecida com capacidade técnica para participar de alguns debates nas cortes superiores, seja no STJ, onde foi julgado recentemente o Robinho, seja no Supremo Tribunal Federal, que é a mais alta corte de justiça do Brasil. E a Anacrim se inscreve e é aprovada como amicus curiae e participa de vários julgamentos em rede nacional. Participou a Anacrim desse julgamento do Robinho, dando um parecer técnico. Quando a gente fala em parecer técnico, obviamente, Paulo, a gente não avalia se ele teve culpa, se ele não teve culpa, se ele é culpado, inocente, se as provas são capazes de levar àquela condenação ou não. Nesse ponto de vista técnico, Paulo... Analisa a aplicação da lei. O devido processo legal. E aí é uma questão muito interessante, olha só. Os fatos que foram cometidos e apurados se deu antes da lei de 2017, ok? Então passa a ser feita a seguinte análise. Se esta lei de 2017 é uma lei penal ou processual penal? Este é um ponto importante. Por quê, Paulo e os nossos ouvintes aí, aqueles que nos acompanham, os telespectadores, seu fiel público, né, Paulo, já há muitos anos. Por que esse ponto é importante? Porque se a lei for considerada penal, ela não pode retroagir para prejudicar um acusado. Agora, se a lei for considerada processual penal, ela tem efeito imediato. Ou seja, em 2017 já tem efeito imediato, independentemente de trazer ou não retroatividade, reflexos negativos ao acusado. Então, a primeira questão é justamente a análise técnica se esta lei de 2017 é penal ou processual penal. E o que ela é? No nosso ponto de vista, e foi o parecer emitido pela nossa associação perante o Superior Tribunal de Justiça, ela é uma lei considerada híbrida. O que significa isto? Ela é como se fosse uma lei mista. Parte dela, sob o ponto de vista técnico nosso, é processual penal, e outra parte dela, sob o nosso ponto de vista técnico, é penal. Sendo assim, ela não poderia retroagir para atingir os seus efeitos aos fatos que aconteceram antes de 2017. Ou seja, não poderia atingir os efeitos do caso do ex-jogador Robinho. E o
o Superior Tribunal de Justiça desconsiderou essa possibilidade na decisão, essa análise. Nesse ponto de vista, eu pouco vi os ministros discutir essa parte técnica, Paulo. Lamentavelmente, foram 9 votos a 2, né? Mas eu pouco vi essa discussão sobre a ótica técnica da análise se a lei de 2017 era penal ou processual penal. E aí se aplicaria a irretroatividade ou a retroatividade da lei. Então, me parece, né, que esse era um ponto fundamental da questão do julgamento, porém, os eminentes ministros, quais eu devo muita admiração e respeito, gosto de muitos deles que participaram do julgamento, mas neste caso em espécie, nesse caso especificamente, faltou uma análise mais apurada sobre esta ótica técnica. O caso do Robinho, de um cidadão brasileiro cumprir pena a que foi condenado em outro país, no Brasil, é inédito? Não, isso aí já aconteceu em outras situações, Paulo. O que foi talvez a primeira vez que veio da Itália. É a primeira vez que veio um julgamento da Itália, de um jogador de futebol, de uma pessoa assim de grande notoriedade, né? Porque mas o Tratado de Cooperação Jurídica Brasil e Itália não prevê esse tipo de... Daí a necessidade da lei de 2017. Agora, o que foi inédito foi a análise, Paulo, de uma condenação de fatos que aconteceram antes da lei de 2017. E aí essa questão era fundamental de ser apreciada. Qual é realmente a roupagem desta lei que passa a legitimar a homologação da sentença estrangeira e cumprimento de pena em território nacional? Pelo Tratado Brasil e Itália, ele não teria de cumprir a pena no Brasil? Não teria. Esse tratado prevê que não há homologação de sentença, perfeito. Né? Aí em 2017 vem esta lei, que é uma lei que foi aprovada, né, está sancionada, está em vigência, e aí que passa a legitimar a homologação e o cumprimento da pena em território nacional. Mas, sob o meu ponto de vista, né, dessa forma também votei no parecer da Anacrim, trata-se de uma lei híbrida, né, que ela é mista, ela é parte processual penal, então teria seus efeitos imediatos, e aí sim, essa decisão teria total validade e parte dela é considerada penal. E aí eu ouso discordar da decisão do Superior Tribunal de Justiça, porque aí não poderia retroagir no caso, porque não beneficiou o acusado, né? Isso aí pode ser considerado num recurso ao Supremo Tribunal Federal? A defesa dele deve levar essa discussão ao Supremo Tribunal Federal, mais alta Corte de Justiça, e tentar anular, obviamente, o julgamento, né? Agora, como houve uma coincidência de 2 casos muito semelhantes de estupro de 2 jogadores da seleção brasileira, os 2 em países estrangeiros, os 2 em baladas, deu para ver também a diferença de legislação, né? Porque na Espanha foi uma pena menor, metade por indenização à vítima. E houve a possibilidade do Daniel Alves, se ele pagasse uma outra fiança, aguardar em liberdade os recursos que ele vai apresentar às Cortes Superiores Espanholas, né? A defesa do Daniel foi muito sagaz, né? Eu gosto muito de avaliar os casos em concreto, decisões, né, precedentes, e foi muito sagaz, porque o tempo que o Daniel Alves já estava cumprindo, aspas, pena, aguardando seu julgamento final, teria já um reflexo de punição, segundo a defesa, né, eficiente, a fim, evidentemente, de levar aquele resultado. Foi uma pena de 4 anos, salvo engano, né? 4 anos e meio. Ou seja, já tinha cumprido aí mais de 1/4 da pena, quase metade da pena, e a defesa foi muito sagaz ao dizer que ainda tem recurso em andamento, e isso levaria mais tempo, então desnecessária a manutenção da custódia cautelar, porque ele iria cumprir a pena integral, obviamente, sem ter direito aos seus devidos benefícios, que naquele território também tem. Mas a fiança então, é alta e ele... foi 1 milhão de euros, né? E ele não tem condição de pagar nesse momento, né? Bens bloqueados. Para nós dois que não vai pedir emprestado, né, Paulo? Aqui não sai nada, aqui não tem como, né, Paulo? Mas realmente é uma fiança considerável, obviamente, porque o crime contra a dignidade sexual, Paulo, a nossa legislação foi alterada, o Código Penal de 1940
40 e o Código de Processo Penal de 1941. Porém, ele é retalhado, esses códigos, né? E em 2015, Paulo, houve a alteração do Código Penal brasileiro, né, tratando sobre essa matéria dos crimes contra a dignidade sexual, aplicando realmente penas relativamente severas para os crimes, acampando melhor, na verdade, quando a gente fala em preceito primário, a conduta de alguém que cometeu esses delitos, que antigamente a pessoa cometia uma infração dessa natureza e era considerado um crime de pequeno potencial ofensivo, era um mero ato libidinoso. Hoje não, né? Hoje, independentemente da conjunção carnal, pode já se caracterizar o crime de estupro sem que haja efetivamente o toque, a conjunção carnal, né? Então, o Brasil cuidou dessa matéria também com muito carinho, da mesma forma que as legislações estrangeiras, né? Há que se punir realmente, né? E ter uma punição séria, claro, né, Paulo? A importunação sexual passou a ser crime. Também. Nós analisamos na semana aqui as imagens de um funcionário de uma corretora de investimentos no Ceará que apalpou a nádega de uma nutricionista que saía do elevador. Foi identificado, foi demitido e responde por... É crime, né? Importunação sexual. E tem que punir com rigor mesmo, né? Se a mulher não autoriza ou falar não, não é não, né? Infelizmente, em algumas épocas do ano aqui no Brasil, como no Carnaval, né? Em grandes centros como Rio de Janeiro, Salvador, muitas vezes a mulher ela é colocada como um objeto, e isso tem que acabar realmente. Tem que respeitar as pessoas, né? Independentemente de ser mulher, ser homem, jovem ou idoso. As pessoas precisam efetivamente saber respeitar umas às outras, né? Principalmente as mulheres. O Opinião Litoral volta depois do intervalo, que é bem rapidinho. Fica aí com a gente. Voltando com a Opinião Litoral, desta sexta-feira, nós recebemos com muito prazer aqui o presidente da Associação dos Advogados Criminalistas do Estado de São Paulo, talvez futuro presidente da Associação Brasileira, o Marcelo Cruz, que é um advogado daqui de Santos. Marcelo, nessa semana também, na área do direito criminal, houve uma decisão final da Câmara, depois de ter passado pelo Senado, da extinção da saidinha de presos. Como é que você viu essa decisão? A saidinha, ela tinha uma finalidade de ajudar na ressocialização. Ela teve deficiência de fiscalização, de execução, e ela virou uma unanimidade nacional contra ela, porque aí mostrava a Richthofen matou a mãe e o pai, sai no Dia das Mães, coisas desse tipo, né? E também o preso sai, comete novos crimes. Foi mantida a saidinha para quem estuda e para quem cometeu delitos de menos gravidade, não é? Acho que poderia haver, sob o ponto de vista técnico, tá, Paulo? Sob o ponto de vista social, a resposta seria o fim das saidinhas e etc. Mas sobre um ponto de vista técnico e legal, eu penso que houve um retrocesso, né? Poderia haver uma rigidez no deferimento dessas saidinhas? Sim. Por exemplo, me parece realmente razoável não autorizar que aquele preso que cometeu o crime contra a mãe saia no Dia das Mães, que cometeu o crime contra o pai saia no Dia dos Pais. São questões assim razoáveis de compreender tecnicamente e fundamentar uma decisão que afastasse. Contudo, quando você generaliza, né, e coloca todo mundo dentro do mesmo pacote, isso é complicado. Nós já vivemos isso muitos anos atrás. A Lei dos Crimes Hediondos é de 1990, quando tentou afastar a possibilidade de liberdade provisória, ou seja, para aquele preso que cometesse um crime hediondo, tivesse a oportunidade de aguardar o seu julgamento e liberdade. Em 1990, com a introdução da Lei dos Crimes Hediondos, Paulo, nós já vivemos essa história. E foi, assim, um fiasco. Um fiasco, porque colocava dentro desse mesmo pacote
pessoas que, sob a análise técnica de um magistrado ou de uma magistrada, fariam jus a aguardar o seu julgamento em liberdade. Porém, o magistrado ou aquela magistrada ficava impedidos de conceder a liberdade porque havia impedimento legal. E aí, anos depois, obviamente, essa parte do texto da Lei dos Crimes Hediondos foi considerada inconstitucional e voltou a se analisar caso a caso. Ou seja, se aquele determinado acusado faz jus, aguarda o julgamento em liberdade. Se aquele outro determinado acusado não faz jus, não aguardará em liberdade o seu julgamento. Análise de caso a caso. A análise, quando ela é feita de uma forma genérica, todo mundo dentro desse mesmo pacote, é muito preocupante tecnicamente analisando, Paulo. Então, quando a gente fala que eles voltavam a cometer crimes, quando a gente fala que eles não retornavam ao sistema prisional, já parou para analisar qual era o índice? 5%. 5%, menos de 5%. Então, obviamente, nós estamos falando de 95%, 96% que queria se ressocializar. E olha que perigo é essa decisão de forma genérica. Essa questão, na verdade, Paulo... Essa questão tem um ângulo de análise que é bastante interessante. Porque, na verdade, a gente pensar primeiro em qual é a finalidade da prisão. A finalidade da prisão é a da recuperação de alguém que cometeu um crime. Previsto na lei de execução penal. Exatamente. Esse ponto é previsto, Paulo. Esse foco, então, é importante. E segundo, a sociedade brasileira sempre varreu para baixo do tapete, como se não fosse com ela, o que acontecia dentro das prisões. Todo mundo sabia que era uma barbárie, todo mundo sabia que as condições sanitárias eram muito ruins, até que a gente começou a receber de dentro das prisões, na forma de facções de crime organizado, a violência que a gente escondeu para baixo do tapete. Então, essa é uma questão que não é para ser tratada com aquela história de solução simples para problema complexo, né? Verdade. Agora, fazendo uma análise política, obviamente, para cada deputado que vota a favor disso, ele tem uma bandeira interessante. Agora, será que ele fez efetivamente uma análise técnica? Mesmo o presidente Lula não tem nenhuma condição de vetar isso. Como é que ele faz agora? Não tem nenhuma condição de Acaba vetar. a carreira dele, concorda, Paulo? Assim, ele está realmente encurralado dentro dessa cena. Então, assim, de verdade... Porque 99% da população são contra a saidinha. Não, sim. Ou 100%. Socialmente falando, sim. Agora, fazendo uma análise técnica, eis a questão, né? Aí, a lei de execução penal traz um ponto importante, que é a ressocialização. Aí vem o poder, né, público e vem e retira essa ressocialização, essa possibilidade. Qual vai ser a grande finalidade, então? Entregar o preso de bandeja, obviamente, a essas facções criminosas. É claro, isso me parece muito certo, né? Agora, quando o problema é do Estado da administração, que tinha o dever de, com rigor, fiscalizar, separar o joio do trigo, e ele passa essa responsabilidade, que era dele, Estado da administração, a todos nós, porque acaba passando a sociedade. E nós, no momento futuro, vamos pagar um preço caro por tudo isso. Essa semana eu li um artigo do ex-secretário nacional de Segurança Pública no governo Fernando Henrique, o coronel José Vicente da Silva Filho. E ele cita um dado que é interessante de uma pesquisa. 70% dos presos não voltam a cometer crimes depois de saírem da cadeia, pelo horror que é a cadeia. Sim. E aí vem aquele pensamento, né? Pensasse antes de cometer o crime, né, Paulo? Agora, de verdade, será que nós temos a noção de quantas pessoas pagam por crimes que não cometeram? Isso é muito sério, isso é muito grave. E esta é uma realidade que nós vivemos. Por isso que quando eu sou questionado, né, em alguns eventos que participo, se eu sou a favor da pena de morte, eu digo no Brasil não. Tamanho é o índice de erros judiciários. A filosofia diz que se a justiça punir um único inocente, perder uma única vida, ela deixa de ser justiça. Justamente. Rui Barbosa, nosso saudoso e querido Rui Barbosa, um dos maiores juristas da história, já dizia, né, que mais vale a absolvição de 100 culpados
do que a condenação de um único inocente. Você concorda com isso? Claro que sim. E dentro desta dádiva ou desse dogma, nós temos aí princípios constitucionais, como princípio do indúbio pro réu. Na dúvida, a decisão tem que ser favor ao réu. A prova para realmente sustentar uma sentença penal condenatória, ela tem que ser uma prova induvidosa, uma prova clara, aquela certa, afastada de qualquer tipo de dúvida. Aí sim, aí é uma prova dentro da legalidade e uma prova justa, com resultado justo. O advogado criminalista muitas vezes é olhado com desconfiança socialmente por ele defender culpados, por ele defender bandidos. Qual é a orientação que vocês da associação dão para o procedimento do advogado nesse caso? Primeiro, porque todo réu, mesmo culpado, merece um advogado, tem que ter um advogado para que a pena que ele vai receber seja justa, né? Sim. Primeiro, Paulo, isso eu falo muito em sala de aula para os meus alunos, né, aqueles que têm pretensão da advocacia criminal. Em que pese todo réu mereça um advogado, há necessidade de você, enquanto advogado ou advogada, faça a análise se aquele réu especificamente daquele caso em concreto merece a sua defesa. Então, Paulo, existem algumas situações, alguns crimes que eu faço esta análise preliminar e eu não me sinto confortável de exercer uma boa defesa. E aí eu tenho que ser honesto comigo, com a minha profissão, com esse meu ofício, com o cliente e recusar aquele caso. Em média, eu chego a recusar aí de 5 a 8 casos por mês no meu escritório, Paulo, porque eu sei que eu não vou fazer uma boa defesa, não vou me sentir tão à vontade de exercer o melhor trabalho, o trabalho que talvez o caso mereça. Então, antes de qualquer coisa, Paulo, é muito importante que você, profissional, faça a análise e lembre do juramento que você fez ao receber a carteira da Ordem dos Advogados do Brasil. Como é o juramento? Qual é o conteúdo dele? Você realmente exercer com dignidade, respeito e profissionalismo o seu mistério, a sua profissão, né, Paulo? Nós temos que ter esta lealdade com a nossa Ordem dos Advogados do Brasil, com o nosso estatuto e mais do que isso, conosco e com o cliente. Então existem alguns casos que não me sinto confortável, crimes que envolvem contra crianças e etc. Então assim, eu tenho que tomar o cuidado antes de analisar. Óbvio que se eu analisar que o crime é contra a criança, mas o réu demonstra peremptoriamente a sua inocência, eu vou aceitar a causa não pelo crime, pela inocência dele. Outras situações, ele até de forma às vezes confidencial, conta o envolvimento dele no crime, mas pelo crime em si não me traz realmente nenhum afastamento que eu vá exercer não com o mesmo empenho. Então você vai aceitar aquela causa. Mas é muito importante, Paulo, que o profissional faça essa análise de caso a caso. Isso é muito importante. Obviamente que ele jamais ficará indefeso, ele jamais ficará sem um advogado. Mas não havendo um advogado constituído, certamente haverá a Defensoria Pública e etc. para exercer aquela defesa. Agora, uma estratégia, você falou que a lei determina que, em dúvida, a sentença deva ser favorável ao réu. Pode ser uma estratégia da defesa colocar a dúvida na cabeça do juiz ou dos jurados? Sim, obviamente, quando é júri? Cada advogado com a sua devida habilidade, com a sua técnica, né? Mas se for criada a dúvida dentro de um processo, porque o Código de Processo Penal diz o seguinte: o ônus da prova recairá a quem alega. Se o Ministério Público, seja ele estadual ou federal, está alegando que determinada pessoa cometeu o crime, quem tem o dever de provar segundo a legislação? O acusador. Agora, se a defesa também alegar, por exemplo, que ele cometeu o crime, mas cometeu ilegítima defesa, este dever de provar a legítima defesa, essa chamada excludente de ilicitude, passa a ser, então, do advogado ou da advogada. A gente, depois do intervalo, vai examinar um caso nacional em que um áudio que vazou nessa semana coloca a dúvida na investigação. Depois do intervalo.
Voltando para o último bloco do Opinião Litoral desta sexta-feira, excepcionalmente sem o comentarista, o advogado Roberto Mohamed, por conta das dificuldades do trânsito de Santos hoje em função da queda de árvores, em função da queda de energia elétrica desde a noite de ontem, com a tempestade que assolou a cidade, com a chuva, com as rajadas de vento. Nós recebemos hoje aqui com muito prazer o advogado criminalista santista, Marcelo Cruz, que é presidente da Associação Estadual de Advogados Criminalistas. A gente tem uma questão de colocar alguma coisa que coloca uma dúvida numa investigação, que a gente já vai conversar com ele. Mas antes eu queria saber, Marcelo, se você já passou por alguma situação, assim como a que aconteceu entre o Dias Toffoli, ministro do Supremo, e o Flávio Dino, em que houve uma brincadeira gordofóbica, vamos dizer assim, né? O Dias Toffoli falou que o saber jurídico do Flávio Dino era muito grande, só não era maior que ele, que o próprio Flávio Dino. E foi levado com bom humor. Mas gordofobia também é enquadrado como crime hoje, né? Como racismo, né? Como homofobia, né? É na mesma lei do racismo, né? É isso aí. Hoje em dia, né, qualquer situação que constranja terceira pessoa acaba, muitas vezes, e esse é o cuidado que nós temos que ter com algumas brincadeiras, às vezes de mau gosto, acaba, às vezes, caracterizando ilícitos penais, né? Então, hoje, até para você brincar com uma terceira pessoa, Paulo, há que se ter um cuidado muito maior. Em sala de aula, muitas vezes minhas aulas eram divertidas, que eu citava exemplos, brincava com alunos ali em sala de aula. Hoje eu tenho que ter um cuidado muito maior, porque realmente se você constranger muitas vezes de alguma forma aquela terceira pessoa, você pode estar incorrendo no ilícito penal. Um episódio que foi relatado, um professor do Instituto de Geologia da USP, ele ofereceu, ele interrompeu uma aula para oferecer o prêmio de pior aluna do ano anterior para uma aluna. Ele foi afastado pela universidade. Hoje em dia... outro professor no Espírito Santo colocou no quadro negro que o aluno vendia água de coco na praia, também essa semana, precisava estudar mais para arranjar um emprego melhor, foi demitido. Hoje em dia... Falam que o mundo está ficando chato, né? Não, o mundo mas o Flávio Dino levou na brincadeira, né? Porque muitas vezes a pessoa, né, acaba levando aquela ofensa para dentro de si, muitas vezes isso afeta no comportamento dela, né? Porque não é só aquela brincadeira feita por uma pessoa, é feita por diversas pessoas, e isso acaba às vezes tendo um reflexo muito ruim na vida daquele ser humano. Então, há que se respeitar, né? O cidadão, a pessoa como pessoa mesmo. E essa grande arte da advocacia, Paulo, que eu digo na associação, que eu digo na sala de aula, advogar é saber amar as pessoas, respeitar as pessoas, respeitar o cidadão. Porque nós temos que saber ouvir, compreender, analisar os casos. Então, ter compreensão com o sofrimento da família, daquela própria pessoa que recebe, às vezes, aquela acusação muitas vezes injusta, Paulo. E meu telefone toca às vezes tarde da noite, sábado, domingo, feriado, e eu olho o meu celular e eu não consigo deixar de dar uma resposta àquela pessoa que passa por aquele momento tão sofrido. É bom saber disso. Você sabe, e você já me conhece, não é de hoje. Essa semana... É o mesmo número de telefone celular há 30 anos. Essa semana, por exemplo, eu liguei para você para saber do Marcelo Carrião, nosso colega jornalista que foi preso, acusado de tráfico, Verdade. E você me deu as informações de que ele tinha recebido cuidados médicos, que ele precisava desses cuidados médicos, né? Sim, verdade. Então, assim, o jornalista realmente encontra-se preso e recolhido de forma provisória, diga-se aqui, não tem uma condenação definitiva que possa comprovar, evidentemente, pelo menos neste momento, a participação dele numa empreitada criminosa que foi lançada, e foi picado, não se sabe se por uma aranha, se por um inseto, se por uma cobra, porque até agora, Paulo, mesmo insistentemente a defesa tenha solicitado o prontuário médico dele, até o presente momento nós não tivemos acesso ao prontuário.
A Secretaria de Administração Penitenciária emitiu uma nota, tá? Aqui chegou nosso glorioso Roberto Mohamed. Agora realmente, olha, o conhecimento dele jurídico, agora até ganhei mais informações, viu, Paulo? Só com a chegada dele aqui do meu lado. E a SAP emitiu uma nota à imprensa afastando a possibilidade de ser picada de aranha. Por sua vez, eles não informaram que não é picada de aranha, se é picada do quê? De cobra? Se é picada de qual outro inseto? Do que é efetivamente? Foi algum instrumento perfurante que machucou? Então há que se ter realmente acesso ao prontuário médico para que a gente possa até verificar de que forma que afastaram, se é que afastaram, a picada da aranha. Mohamed, boa tarde. Boa tarde. Eu queria pedir desculpas aos telespectadores, ao nosso convidado, Marcelo Cruz, a você, mas infelizmente a gente tem que reconhecer uma coisa, por mais que eu goste do Fifi, uma pessoa gentil, a pior gestão da história da CET é essa atual. A cidade está bloqueada. Choveu, ventou, caíram árvores, tá bom. A cidade está bloqueada, ninguém consegue chegar ao centro da cidade. E eu não vi um agente da CET no caminho. Um único agente da CET. Eu acho que o Rogério tem que prestar atenção. Não adianta só ficar preocupado porque uma candidata digital sem trabalho, que é uma fake news em forma de político, está crescendo na pesquisa. Está crescendo por causa da incompetência. Tem uma hora que você tem que tomar a decisão de demitir quem não serve. Você tem que demitir quem não é capaz de colocar a cara a tapa e fazer um trabalho competente. Infelizmente. Por mais que você goste das pessoas, tem que dizer, sinto muito, você é legal, você é meu amigo, mas não serve. E eu queria só fazer uma observação, a gente está no final, cheguei no final do programa, mas fiz questão de vir por conta do Marcelo, porque o Marcelo foi candidato à OAB na última eleição, e foi por muito pouco que ele não levou, porque infelizmente a oposição se divide, as pessoas não entendem que muitas vezes tem que ter um objetivo comum. A gente vive hoje, talvez também, uma das piores gestões que o AB Santos já teve. Uma OAB subserviente ao judiciário, que puxa saco de juiz, puxa saco de promotor, que não defende advogado, que é omissa em relação aos problemas da cidade. E eu acho que é muito bom ver pessoas que têm uma carreira como ele tem, uma história, não é cria de ninguém, não é bonequinho de ninguém. Construiu a vida dele, construiu a carreira profissional dele. Dentro de uma instituição que tem que começar a parar de hipocrisia e se dizer defensora da democracia, quando nós somos talvez os únicos profissionais de nível superior que não elegemos o presidente do Conselho Federal de forma direta, porque advogado é incompetente para fazer tantos votos na urna. As pessoas conseguem eleger deputado federal, deputado estadual, senador, governador, presidente, mas nós não podemos chegar lá e escolher conselheiro federal, presidente do Conselho Federal, presidente seccional, conselheiro estadual. Que negócio é esse de chapão? Porque para não ter oposição? Para todo mundo dar amém? Isso é a estrutura da ordem, uma instituição fantasia, que não serve ao advogado. Mas eu tenho hoje um rasgo de esperança, porque eu posso estar vendo nascer uma liderança, não só local, mas que do local possa trazer oxigênio para uma instituição velha, carcomida, que não consegue enxergar que ela mesma não está conseguindo fazer o seu papel, que é a Ordem dos Advogados do Brasil. Olha, chega a me emocionar, Paulo, ouvir esses elogios de um advogado tão experiente, tão experimentado como Roberto Mohamed, que eu sempre admirei muito o trabalho dele já há anos. E ouvir isso de uma pessoa, de um profissional como o Roberto, realmente enche até meus olhos de lágrimas. Porque o que eu tenho de mais importante, Roberto, quero que você saiba, é a minha história. Quando eu conto a minha história para Valentina e Isadora, que são minhas filhas, eu conto os meus acertos, os meus erros, as minhas vitórias e as minhas derrotas. Isso é o que eu tenho de mais importante e é isso que eu vou deixar de verdade para elas. Então, ser reconhecido, ou ter a minha história reconhecida por alguém como você, de verdade,
chega a me emocionar. Obrigado. Para mim isso vale muito. Mas eu devo o resultado da última eleição das urnas pela a nossa chapa. Foi uma chapa brilhante, aguerrida, com pessoas assim de conhecimento técnico, de envergadura, de vontade de vencer e representar a nossa classe, que me entusiasmava. Muitas vezes eu estava cansado, porque a campanha cansa, vocês sabem disso. O Paulo participou de uma campanha duríssima, aqui a Prefeitura de Santos, e cansa. E às vezes cansado que eu estava, eu olhava e via a vontade naquele grupo, naquelas pessoas que vinham ajudar, e eu me animava e ia dormir às 2, 3 da manhã, e às 5, 6 da manhã eu estava de pé no dia seguinte, com a vontade realmente de fazer e acontecer. Porque eu acho que representar a Ordem dos Advogados do Brasil não é só representar a nossa classe não, Roberto. É representar muitas vezes toda a sociedade e a nação. Porque o advogado e a advogada ajudou a construir a nossa história, não só a história democrática de direito, mas enquanto muitos se trancavam dentro das suas casas, dos seus lares, os advogados, não nós, na nossa geração, mas que nos antecederam, sangravam na rua, apanhavam em nome de toda a nossa sociedade brasileira. Então, eu lamento quando eu vejo temas importantes como o do Porto, a OAB não está participando. Quando eu vejo o tema como a cidade do jeito que está, o caos que está atualmente, a OAB não está participando diretamente, intervindo frente ao Ministério Público. Eu ontem, ou foi hoje, eu li uma matéria falando que a Câmara dos Vereadores está gastando R$1 milhão e poucos de reais com mesa para vereadores. A matéria ainda falava custando 3 vezes o valor de um apartamento. A OAB tem que fiscalizar, mas como vai fiscalizar se ela se rende a aceitar certos cargos? Um vai para a Codesp, o outro é assessor do vereador, o outro, com permissão da palavra, é indicado para assumir o CADOGE, tudo da prefeitura. Então, se eu fico amarrado, Roberto, eu não tenho legitimidade para gritar em nome da nossa classe, em nome da sociedade. Olha, eu vou concordar. Me perdoe aí o entusiasmo, porque realmente isso me aborrece muito. Eu vou concordar com o Mohamed na qualidade do Marcelo Cruz como uma liderança, e mostrou isso aqui durante todo o programa, uma liderança tanto em nível da cidade como no nível nacional. No futuro, nós até brincamos no começo, né, que ele pode ser o presidente da Associação Nacional dos Advogados Criminalistas, é estadual, né? Eu sou estadual. Mas pode ser nacional. Agora, eu vou discordar um pouco do Mohamed quanto ao trânsito da cidade. Eu vi alguns agentes da CET hoje no meu caminho para cá. Na padaria? Não, vi os agentes da CET em alguns semáforos que estão desligados. E eu vi problemas graves também. O Marcelo viu também uma árvore enorme que caiu ali no Canal 4 com a continuação do Azevedo Sodré, interrompeu todo o trânsito lá. Eu dou uma amenizada na crítica do Mohamed para a CET, porque o momento é muito complicado, é muita obra e foi muita chuva e foi muito vento também. Olha, Paulo, ontem. Desculpa se eu interromper, mas se for uma bancada por maioria de votos, eu Eu acho perdi. que você perdeu, porque eu também não vi nenhum agente da CET, próximo de onde eu moro foi onde caiu a árvore, ninguém me Mas você orientou, não- olha, vira à direita ou vira à esquerda, não segue em frente. Mas você não olhou direito, porque no Canal 4, ali onde caiu a árvore, tinha um agente, eu vi ali. Talvez. Você passou por ali também, não passou? Passei. No horário que eu passei, Talvez. tinha Eu um espero que a agente. gente possa ter uma nova chance em breve de ter o Marcelo aqui. Não, Porque tem muita coisa para a gente inclusive, discutir. porque eu tinha anunciado antes do intervalo que a gente falaria sobre um caso em que a dúvida foi levantada uma dúvida em relação à minha investigação, um áudio do tenente Mauro Cid, tenente-coronel, em que ele diz que foi constrangido pela Polícia Federal a apresentar uma versão que se encaixe, ele usou a palavra narrativa, na tentativa de golpe. O Marcelo volta qualquer dia para conversar com o Mohamed sobre essa questão, que é uma questão importante. Hoje a gente já está com o tempo estourado. Eu perdi realmente, o meu voto é favorável a CET, e o Marcelo com muita sagacidade percebeu, foi 2-1, né? Gosto muito também do Fifi, enfim, mas entre gostar de uma forma pessoal e ver o que a cidade está passando, eu não posso me render e me silenciar. Senão eu seria covarde realmente em admitir algo que a minha consciência não permite e realmente a cidade merece mais. Eu reconheço a derrota. A opinião chegou ao final, a gente agradece muito a presença aqui, ainda que tardia, do Roberto Mohamed.
teve dificuldade com o trânsito, a presença brilhante aqui do Marcelo Cruz, o trabalho da equipe técnica de jornalismo do Sistema Costa Norte, e a gente agradece principalmente a você que acompanhou a gente mais essa edição. Até segunda-feira, nesse mesmo horário, depois do Jornal Litoral, e um ótimo final de semana para você, apesar de todos os problemas que você, em todas as cidades do litoral, está enfrentando hoje.